Pessoal, aqui é Fernando. Estou aqui para falarmos um pouco sobre domínio da função, ou também conhecido como campo de existência. O que será domínio da função campo de existência? O conjunto de valores de x para os quais dada funções é determinado chama-se domínio ou campo de existência. O conjunto ou os valores de x para os quais determinam uma função chama-se campo de existência. E temos aqui algumas regras para como determinar o domínio de uma função ou como determinar o campo de existência de uma função. Temos aqui algumas regras. Eu escolhi 6 regras para nós podermos falar aqui. E temos aqui a primeira regra: se nós temos uma função y igual a raiz quadrada de f de x, onde o radicando é uma função. Então, para nós acharmos o domínio desta função, o que nós fazemos? Nós fazemos a função que está dentro do radical, que é chamado de radicando, para que seja maior ou igual a zero. Se nós temos y igual a g de x sobre a raiz quadrada de f de x, para nós acharmos o domínio desta função, nós fazemos com que o que está dentro do denominador, com o denominador uma raiz quadrada, nós fazemos com que o f de x seja maior que zero. Se nós temos uma função raiz quadrada de f de x sobre raiz quadrada de g de x, fazemos com que f de x seja maior ou igual a zero e g de x seja menor que zero. Por que nós vamos fazer isso aqui? Porque o denominador ela não pode ser o quê? Não pode ser igual a zero. Por isso que nós temos g de x menor que zero. E temos aqui outro tipo de função. Se nós temos f de x sobre g de x, nós fazemos com que g de x seja diferente de zero. Se temos logaritmo de f de x na base a, fazemos com que o f de x seja menor que zero. E por último, se nós temos y raiz cúbica de f de x, nós fazemos com que o domínio já é para todo R, para qualquer conjunto de números reais. E vamos aqui ver alguns exercícios que falam sobre isso aí. Vamos lá. Temos aqui um primeiro exercício para nós acharmos o domínio dessa função. Qual é a regra que nós podemos usar? Nós podemos usar aqui a primeira regra, que diz o quê? Que diz se nós temos uma função dentro de uma radical, nós fazemos com que a função seja maior ou igual a zero. Então vamos usar aqui. Teremos domínio vai ser x mais 1 maior ou igual a zero. Então vamos resolver esta inequação. O que nós vamos fazer? Temos que passar o 1 para o segundo membro. Passando o 1 para o segundo membro, ficamos com o quê? X maior ou igual a menos 1. Quando este número vai para o segundo membro, ele vira negativo. Então, o domínio será x pertencente ao conjunto de números reais, está aqui, x maior ou igual a menos 1. Esse é o domínio dessa função. E aqui temos o segundo exercício. Também para achar o domínio. Como nós achamos o domínio dessa função, nós fazemos com que o denominador seja diferente de zero. Então, teremos domínio de existência. Vai ser o quê? X menos 5 diferente de zero. Passando o menos 5 para o segundo membro, como é um número negativo, quando vai para o segundo membro fica positivo. Então, teremos x será diferente de 5. Então, domínio de existência será x pertencente ao conjunto de números reais. Está aqui. X diferente de 5. Esse é o domínio de existência. E vamos ver mais outro exercício. Temos aqui mais um exercício. Este exercício aqui, para nós acharmos o domínio de existência. Como nós fazemos isso aqui? Podemos usar, que caso nós vamos usar aqui, para resolvermos isso, vamos usar este caso aqui. Então teremos o quê? O
numerador terá que ser maior ou igual a zero. E o denominador vai ter que ser diferente de zero. Então teremos x mais 5 maior ou igual a zero e x menos 5 tem que ser diferente de zero. Então vamos resolver esta inequação e esta equação. Então teremos x tem que ser maior ou igual a menos 5 e x será diferente de 5. Então domínio de existência vai ser o quê? X pertencendo ao conjunto de números reais está aqui x é maior ou igual a menos 5 e x diferente de 5. Vamos aqui para o 4 caso. Então, nós temos aqui, este caso aqui, nós já podemos usar este caso aqui. Então, teremos como domínio de existência x mais 5 maior ou igual a 0 e x menos 5 menor que 0. Então, x será maior ou igual, pegando este número, passando para o segundo membro, fica negativo. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Esse, quando vai para o segundo membro, fica positivo. Então, para aqui, ainda não terminou a nossa solução. Vamos fazer a interseção dessas duas soluções. Então, fazendo a interseção aqui, temos menos 5 e temos 5. Temos aqui o nosso eixo do x. X maior que menos 5. Os números maior que menos 5 estão deste lado. Esses são os números maior que menos 5. E estes são números menor que menos 5. Então, como x é maior que menos 5, então a solução vai para este lado. E teremos aqui uma bolinha pintada, porque temos o sinal de maior ou igual. E daqui está a dizer x maior que 5. Os números maior que 5 estão deste lado. Estes são os números maior que 5. Temos aqui o 4, aliás o 6, 7. E aqui temos o 4, 3, são os números menor que 5. Então, como x é maior que 5, vai para este lado. E aqui temos a nossa interseção. Então, teremos como a solução do domínio x pertencente ao conjunto de números reais está aqui. X é maior que 5. X é maior que 5. Ou seja, você também pode representar desta maneira. X pertencente ao conjunto de números reais está aqui. Está aqui, por forma de intervalo, podemos ter aqui do que? De 5 até mais infinito. Intervalo aberto, porque não temos bolinha pintada. Se tivermos bolinha pintada, nós íamos colocar intervalo fechado. Vamos para o quinto exercício. Temos aqui esse exercício para nós acharmos o domínio. Qual é a forma que nós podemos usar aqui? Nós temos aqui o radicando embaixo, o radicando no denominador. Ou, aliás, desculpa, o radical embaixo do denominador. Erro na gravação. Sim, aqui nós podemos fazer o seguinte. Temos este caso aqui, onde temos uma raiz no denominador. Então, podemos fazer aqui. Este não pode ser igual a 0 e também não pode ser negativo. Este número que está... esta função aqui não pode ser negativa. Então, teremos o quê? X ao quadrado menos 1 tem que ser menor que 0. E o que? X, vamos aqui, para facilitar isso aqui, vamos resolver como se fosse uma equação qualquer. Então, temos aqui 1, vamos pôr igualar a 0. Então, teremos x menos 1 vezes x mais 1 igual a 0. Isso aqui é igual a isso aqui, porque estamos a ver aqui que é a diferença de quadrado. Então, teremos x, vamos usar pelo método de anulamento do produto. Teremos isso aqui, x menos 1 igual a 0, ou x mais 1 é igual a 0. Então, x é igual a 1, ou x é igual a menos 1. Temos aqui os nossos zeros. Vamos fazer o gráfico. O gráfico será desse tipo aqui,
onde aqui teremos menos 1, que é o 0, e aqui teremos 1. Estamos a ver aqui que é o x maior que 0, significa que queremos a parte da função onde é maior que 0. Essa aqui é o eixo do x. E aqui é onde a função é igual a 0. Então, a parte da função onde é maior que 0 é acima desta reta aqui. Então, temos isso aqui. Será o domínio. Então, teremos x pertencente ao conjunto de números reais. Então, aqui x menor que menos 1 e x, ou x maior que 1. Também você pode representar também por intervalo. Teremos o quê? X pertencente ao conjunto de números reais, está aqui x de menos infinito até menos 1, até menos 1, intervalo aberto, união do quê? De intervalo aberto de 1 até mais infinito. Essa aqui é a solução. Temos este caso aqui, vamos fazer do mesmo jeito também. O quê? O denominador não pode ser igual a 0 e o radicando não pode ser negativo. Então, vamos ter o quê? 4 menos x ao quadrado como domínio vai ter que ser menor que 0. Então, vamos fazer aqui, como eu resolvi aqui, vamos fazer com que isso aqui seja uma equação. Então, para isso, vamos ter que igualar a 0. Vamos tirar esse sinal de desigualdade. Então, teremos 4 menos x ao quadrado igual a 0. Estamos esperando aqui diferença de quadrado. Podemos escrever o 4 como 2 elevado a 2 menos x ao quadrado igual a 0. Aqui é a diferença de quadrado. Se você tem a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é igual ao quê? Isso é igual a menos b e a mais b. Vamos fazer de conta que o nosso 2 é o a e o nosso x é o b. Então, teremos aqui 2 menos x, que é o nosso a, e x... E 2